Boa madrugada, como eu falei, que estaria hoje pela madrugada, trazendo a mensagem para todos vocês. E a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês. Como eu falei, que vou provar para vocês que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Mas vocês só vão ficar sabendo se vocês continuarem assistindo todos os vídeos que eu estou postando, até os 66 livros da Bíblia Sagrada. Pois eu já li os 66, estou lendo de novo para que vocês, e trazendo conhecimento para que vocês venham entender que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Vamos lá. Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada, capítulo 9. Repito, Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada, capítulo 9. Vamos lá. A segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel que saíram do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse, versículo 2 e 3. O versículo 2 se resume no 3. No dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. O povo tinha que obedecer. Se queriam sair do Egito e se tornar livres, libertos, e lá eles estavam aprisionados. Lá eles eram maltratados, apanhavam, sofriam muito. E Deus via todo o sofrimento e as angústias e as reclamações que o povo de Israel, que quer dizer Jacó, fazia. E chegou o momento que Deus falou com Moisés no monte e disse para ele que iria enviá-lo para libertar o seu povo de Israel do Egito, para tirar todos eles de lá, para que eles viessem a ser livres e não escravos de ninguém. Então ouçam com atenção. Versículo 4. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Aquele que não comemorasse a Páscoa não iria sair de lá. Não iria sair. Era a lei e os mandamentos de Deus. O povo tinha que se reunir naquela noite e comer a Páscoa, que era o cordeiro, e o sangue do cordeiro tinha que ir posto nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte, que Deus iria enviar para matar os primogênitos dos egípcios e os primogênitos das crias dos animais dos egípcios. Não era para quando o anjo da morte visse aquele sangue do cordeiro ali marcando as casas, ali era o símbolo do sangue
do Cordeiro que é Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus. Portanto, há muitos que rejeitam o nome Jesus. Mas olhem com atenção, ouçam. Já tenho dito em outros vídeos que se você chamar Jesus, ele vai responder. Que se você chamar Cristo, ele vai responder. Que se você chamar Emmanuel, ele vai responder. Que se você chamar Messias, ele vai responder. Que se você chamar o Cordeiro de Deus, ele também vai responder. Se você chamar de Senhor, ele também vai responder. Se você também chamar de Príncipe da Paz, ele também vai responder. E se você chamar de Alfa, se você chamar, repito, se você chamar de Alfa, Ômega, o princípio e o fim, ele vai dizer: eis-me aqui, estou presente. E não se confundam, todos vocês que assistem vídeos, que veem muitos os vídeos falarem aí que Jesus não é o Filho de Deus, que esse nome é blasfêmia, é um Deus porco. Olha só com atenção, ouçam. Não liga não, deixa eles para lá, essas pessoas. Em todos os países, no quatro cantos da terra, tem vários idiomas, tem várias línguas. Ouçam com atenção. Quando Deus ele confundiu a linguagem do povo que estava reunidos fazendo tijolos para construir uma torre para chegar até o céu, Deus disse: ei, peraí, essa obra aí é só o princípio do que eles estão fazendo. Vamos lá, vamos descer e vamos confundir a língua deles, o idioma deles, a linguagem deles. Uns não vão entender o outro, porque cada um vai falar em um idioma, em uma linguagem diferente uma da outra. Vamos confundir, aí eles vão parar de construir a Torre de Babel. Isso está escrito em Gênesis. Já li lá, vocês já viram, vocês procurem lá em Gênesis, lá. É no capítulo 10, a Torre de Babel, em Gênesis. Aí vocês vão lá e vejam lá. Que em todos os países fala o seu idioma. E o nome do Filho de Deus é traduzido em vários idiomas. E muitos estão confusos, estão doentes, não entendem, não compreendem. Mas olha só, o apóstolo Paulo, ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos anjos, isso quer dizer não é de lá do céu não, seres humanos, todos os idiomas, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Eu não seria ninguém. É melhor você ter amor pelo próximo do que você falar todos os idiomas. Muitas das vezes você vai ficar doente. Você fica doente se você querer falar todos os idiomas. Você não vai saber se expressar. Agora a gente vamos ler o versículo 5. Pois diz assim, no versículo 5: Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol,
no deserto do Sinai. A Páscoa que eles comemoraram. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo obedecia. Para a honra e glória do Messias chamado Cristo, o povo obedecia. Quando o líder Moisés falava para o povo obedecer, o povo obedecia. Porque ele falava o que Deus mandava. Para ele passar para o povo aceitava, o povo acreditava e obedecia. Fazia do jeito que Deus queria. O versículo 6. Porém, alguns homens se tornaram, ouçam com atenção. Porém, no versículo 6, porém, alguns homens se tornaram impuros, porque tocaram no morto, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão. Versículo 7. E disseram: estamos impuros, porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Versículo 8. Então Moisés respondeu: esperem, que eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. O povo obedecia. Moisés iria pedir a confirmação de Deus se aquele povo poderia ou não participar da Páscoa, porque estavam impuros. E Moisés foi lá falar com o Pai, com o nosso papai que está lá no céu e dentro dos nossos corações. Olhe só. Versículo 9. Aí o Senhor disse a Moisés, versículo 10 agora: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus o Senhor. E agora, olha só, há muitas confusões, né? Há muitas confusões, há muitas discussões, há muitos discursos no Evangelho. Há muitos. Aqui o meu pai e o teu pai está dizendo que, mesmo que se você estiver impuro, estiver impura, você pode cear. Porque a Páscoa do Antigo Testamento está no Novo, que é a ceia do nosso Senhor Jesus, o Messias. Entenderam? Se você está impuro ou impura, você pode cear, contanto que eu vou explicar para vocês agora, é que o pão é o símbolo do corpo do Messias. E o sangue e o vinho é o símbolo do sangue do Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí? Você vai ficar fora ou vai voltar? Faça a sua decisão. Escolha o que você quer para a sua vida: morte
ou vida. Pois ele tem dito, como eu já disse muitas vezes nos vídeos, que ele é o pão que desceu do céu. Não é aquele pão que... Perdão, ele tem falado no livro de João, capítulo 6, ele fala que ele é o pão que desceu do céu. E quem comer desse pão terá vida. E quem tomar do sangue terá vida, e ele o ressuscitará no último dia. Entendeu agora? E ele tem dito que ele não é o maná que os israelitas comeram no deserto. E os antepassados daquele povo comeram, mas morreram. Mas quem comer do pão, que é o símbolo do corpo dele, e o vinho, que é o símbolo do sangue dele, então terá vida. Mesmo que você esteja impuro ou impura. Olha só, vou ler de novo para que vocês entendam e compreendam. Vou começar do versículo 11. Não, do 8. Não, perdão, do 8 não. Vou começar do versículo 6 de novo. Porém, alguns homens se tornaram impuros, porque tocaram num morto, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão, versículo 7, e disseram: estamos impuros, porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Aí então Moisés respondeu para eles: esperem aqui, e eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam, se comam ou não. Se ele quer que não é para comer porque vocês estão impuros, vocês não vão comer. Porque eu não quero ser culpado da morte de vocês, do pecado de vocês, não quero ser culpado. Mas se ele disser que vocês vão comer, que podem comer, então vocês comam. Porque quem justifica você é Deus. Quem morreu naquela cruz do Calvário, que verteu o seu sangue todinho, foi o Messias, o Filho de Deus. Foi Jesus, o Filho de Deus. Entendeu agora? Ele é quem justifica. O sangue dele é quem limpa todo o pecado. Só o sangue do Cordeiro de Deus, do Alfa, do Ômega, do princípio e o fim, é quem apaga todo o pecado. Sela. Pronto. E agora a gente vamos para o versículo 9. Aí o Senhor disse a Moisés: olha, Moisés, meu servo, diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa, em honra de Deus o Senhor. O que quer dizer bem claro que se você não come, você está desonrando a Deus.
Se você é crente e não come, só porque pecou, só porque errou, você está desonrando a Deus. Mas tem uma grande diferença. Pecar porque quer e errar porque quer. Aí se você comer e beber, é culpado da morte de Jesus. Por querer não, mas se for sem querer, aí o sangue dele justifica você, o pão e o vinho, que é o símbolo do sangue dele, justifica todo o seu pecado. Vamos para o versículo 11. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião vocês comerão o animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Tá vendo? É a Páscoa do nosso Pai. A Páscoa do Cordeiro do Antigo Testamento, do Filho, do Messias, o Salvador. Não há pecado se você está com a sua consciência limpa, pecou, mas está arrependida, está arrependido e quer voltar, volta a ceiar, a participar dos cultos, permaneça, pregue, adore, evangelize, anuncie o evangelho, faça a vontade de Deus. Se liberta, homem de Deus, se liberta, filha de Deus. Se liberta, filho de Deus e filha de Deus. Deixa o Messias chamado Cristo entrar na tua vida. Deixa ele entrar, porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ele diz: eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para eu entrar, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Ei, pecador, ele só quer mudar a tua história de vida. Ei, pecadora, ele só quer mudar a tua história de vida. Você deixa? É com você que nessa noite ele está falando, é com você. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te abençoa. Jesus, ele te adora. Jesus, ele quer você na presença dele para fazer a vontade dele. Olha só, porque ele tem dito que quem são meus irmãos e quem são minhas irmãs e quem é minha mãe. É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Agora imagine, o mundo está do lado de fora. O mundo não faz parte da família de Jesus. Mas eu e você faremos. Quando fazemos a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você não minta. A vontade de Deus é que você não minta, não roube, não mate, não se prostituam, não levante falso testemunho, não adore ídolos. É a vontade de Deus. E outras coisas. Essa é a vontade de Deus também, que você
ame os irmãos como a si mesmo. Amar os irmãos como a si mesmo é você ter o que se alimentar, se o seu irmão não tem, você divide com ele. Suas vestes, se você tem, o seu irmão está passando necessidade, não tem condições de comprar roupa ou calçado, você ajuda. Entendeu? Esse é o Evangelho. É amar e abraçar. É dar com as duas mãos. Com as duas mãos. Não com uma só. Tem que dar com as duas mãos. E não olhar para trás. Olhar para frente. Então agora, a vontade de Deus é como aquela parábola do samaritano. Vocês já leram a história do samaritano? Do bom samaritano? O homem de Samaria? Porém, ele foi viajar, uma viagem montado a cavalo, ou a jumento mesmo, ou um outro homem saiu e foi por esse mesmo caminho do samaritano, que o samaritano iria passar por esse caminho. Então, ele chegou numa localidade onde era muito perigoso e muitos assaltantes se escondiam por ali, naquela estrada. Aí então, quando viram esse homem, eles atacaram, bateram tanto no homem, espancaram tanto, que o homem ficou a ponto de morrer. E levaram tudo que ele tinha. Em seguida, passou um sacerdote, não ajudou. Passou um levita e não o ajudou. E um conhecedor da lei também não o ajudou. Passou de longe. Aí então, veio o samaritano. Desceu do seu animal. Quando viu aquele homem, desceu do seu animal. Chegou perto dele. E perguntou o que aconteceu. Ele disse, fui assaltado, estou aqui quase morrendo. Fui muito espancado, estou aqui com muitas dores. Levaram tudo. Todos os meus pertences levaram. Aí então, o samaritano, ele pegou vinho e pôs nas feridas daquele homem. Limpou as suas feridas, botou ele no seu animal e o levou para uma estalagem. Chegando lá, ele disse, bateu na estalagem, atenderam ele pagou a pensão lá. Aí então ele disse, olha, está aqui essa moeda. E é melhor dizer assim, está aqui essa quantia de dinheiro. Se não der para cobrir as despesas que vai ser gastada com ele, quando eu voltar na minha volta, quando eu voltar, eu te pagarei o que faltar. Esse é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. É se compadecer pelas necessidades dos outros. Sabe? É sentir o que os outros sentem. E abraçar e ajudar. Agora, gente, vamos para o versículo 12. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte.
e não quebrem nenhum osso do animal. Faça a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Comemorem a Páscoa do jeito que eu mando e que eu quero. Não é para ficar ninguém sem comemorar a Páscoa. É para todos comemorar a Páscoa. Não é para ficar nenhum de fora sem comemorar a Páscoa. Versículo 13. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se não comemorar a Páscoa, que é um mandamento de Deus, aquela pessoa, ela não está viajando, ela está por perto na redondeza, mas não quer se juntar, ela não quer se reunir para comemorar a Páscoa, a ceia do Senhor hoje, nessa época. Aí então o que acontece? Deus manda que essa pessoa ela seja expulsa do meio do povo de Israel, porque ela blasfemou contra Deus. Versículo 14. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. Se eu e você é brasileiro, nós não somos israelitas. Se nós não obedecemos, como subirão para o céu aqueles que não obedecem? Como agradarão a Deus os que desobedecem? De modo algum. De modo algum. Como eu tenho dito, que somente serão salvos os obedientes nos outros vídeos, e estou falando de novo. Todos os vídeos eu vou falar a verdade para vocês. Somente os obedientes é que serão salvos. Tanto judeus, israelitas, como os estrangeiros. Todos. Não se enganem a si mesmo. Não se enganem a si mesmo, pensando que vai ser salvo do seu jeito, como você quer, como você pensa, mas não vai não. É como Deus quer, é como o Messias quer, é como o Emanuel quer, é como o Cordeiro de Deus quer, é como o Alfa quer, é como o Ômega quer, é como o princípio e o fim quer. Se não for assim, nada feito. Tá todos enganados. E como eu tenho dito ainda há pouco, que muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram faladas, muitas palavras foram faladas, foram ditas, pronunciadas, muitas. Mas só quero dizer para vocês entenderem e compreender as coisas. Primeiramente, a Bíblia Sagrada, ela é santa, porque ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá vida ao pecador. Entendeu? A palavra de Deus que o pecador obedecendo será salvo. Entendeu?
E como tem um dito que eu vou repetir de novo, há muitas coisas que foram pregadas há séculos e séculos, há muitas coisas, há muitas palavras que foram ditas. Mas uma coisa eu vou falar para vocês agora, é que o ouro e a prata será provada. Só tem somente um que vai provar o ouro e vai provar a prata. Se o ouro passar, não for derretido, vai herdar a vida eterna. Você sabe o que é que eu estou falando? Se a prata não for derretida, também vai passar e vai herdar a vida eterna. Porque ele está dizendo, fora ficarão os mentirosos. Fora ficarão os mentirosos da Nova Jerusalém. Fora ficarão os mentirosos, os covardes, os tímidos, entendeu? E etc. Não subirão para a glória. Então, o ouro e a prata, está dizendo, o homem e a mulher será provado por tudo que fez. Todos irão ter de prestar de conta de tudo que fizeram nessa terra, neste mundo aqui. Todos, não vai ficar nenhum de fora, os grandes e os pequenos. Quer dizer que é os ricos e os pobres. Todos vão ter que dar de conta de tudo o que fez, do que praticou nessa terra. Todos vão passar pelo fogo. Todos. Não vai ficar nenhum de fora. E agora a gente vamos... Mas antes de eu ler o versículo 15, quero falar para vocês mais umas palavrinhas que Jesus, ele tem dito, o meu mestre, o meu salvador, o meu irmão, meu mestre, meu salvador e meu irmão, ele tem dito: nos últimos dias, o Filho do Homem virá como pastor. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 25. Vocês leiam lá que vocês vão ver. E separará as ovelhas do meio dos bodes. E outras passagens de outras Bíblias Sagradas falam das cabras, dos cabritos. Então ele disse que nos últimos dias será como quando ele voltar. Ele está dizendo, quando eu voltar, será como um pastor a minha vinda. Será como um pastor que separa as ovelhas do meio dos bodes. E porá as pessoas boas do lado direito dele e as pessoas más do lado esquerdo dele. E porém ele vai dizer com as pessoas boas, vocês estão entendendo o que eu estou falando, os obedientes, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, passem por essa porta aqui para herdar o reino dos céus que foi preparado para vocês. Ei, é para você que é tão bom, tão honesto, que gosta de ajudar o próximo, e ama, e abraça, e acolhe. É com você, é para você essa palavra nessa madrugada. Que foi preparado para você, desde a fundação do mundo. O reino do céu o reino do céu foi preparado para as pessoas boas, para as pessoas honestas. Para as pessoas obedientes. Não foi para os desobedientes, não. Por isso que
Em outras partes da Bíblia Sagrada, ele diz que ele ama o pecador, mas se arrepende do que o pecador faz. O pecado do pecador, ele se arrepende. Entendeu? Perdão. Ele fala assim: eu amo o pecador, mas eu me aborreço com o pecado que ele comete. Entendeu? Porque no modo de falar, eu quis falar assim, mas não é dessa maneira não. É assim que ele está dizendo. Que ama o pecador, mas se aborrece com o pecado que ele comete. Porém, se o pecador crê no poder do Evangelho, no Messias, ou Cristo, ou Jesus Cristo, ou o Alfa, ou o Ômega, ou o Messias, ou o Emanuel, que traduzir é Deus conosco, se ele crê no Evangelho, se arrependendo, se batizando, será salvo. Seus pecados são perdoados. O seu lugar é aceito no reino do céu. Porém, ele está dizendo, ele fala que ele vai dizer com os que estão do lado esquerdo dele: apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca vos conheci vocês. Isso ele está falando com os desobedientes. Apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca conheci vocês. Porque eu tive fome, tive sede, eu estava sem roupa, eu estava descalço, eu estava doente, eu estava preso e vocês não me auxiliaram. Aí eles vão dizer: mas Senhor, quando foi que nós te vimos necessitado dessas coisas e nós não te ajudamos? Aí ele declara abertamente para eles, os desobedientes. Aí ele declara: foi quando vocês não fizeram a um desses meus pequenininhos aqui, ó. Aqui. Um desses meus pequenininhos aqui. Isso aqui é só um copo que eu tô falando. Aqui ele vai tocar e vai mostrar para eles, os desobedientes. Foi quando vocês não fizeram, não ajudaram os meus pequenininhos aqui. Vocês deixaram de fazer a mim. Vocês deixaram de fazer a mim. Porque ele mora em nós, que somos pequenininhos, porque grande é ele. Grande é ele, o soberano é ele. Aí ele vai e diz: apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci vocês, preparado para o fogo do inferno, junto com o diabo e os seus anjos. Por que ele está falando isso? Eu falei à tarde, no outro vídeo, mas eu vou falar de novo. Porque o diabo, ele é mau, ele é rebelde, desobediente. Então, o lugar dos maus e dos desobedientes e dos rebeldes é o mesmo lugar que o diabo vai. E os anjos também, que se rebelaram contra Deus, junto com o diabo, são rebeldes e desobedientes. É para onde eles vão? Para o lago do inferno, que arde com fogo e enxofre. Aonde eles vão saber o que é a segunda morte. Vão gritar para não querer entrar. Mas pecador e pecadora ainda tem solução para o seu problema. Ainda tem solução. Eu declaro para vocês que ainda tem solução para o seu problema. Volta a praticar as primeiras obras. Volta. Levanta-te. Volta. Renuncia tudo o que o mundo está te oferecendo. Renuncia. Abandona tudo. E volta para os braços do teu papai, do meu pai, do teu papai que te criou, que te formou. E agora a gente vamos para o versículo 15. A nuvem sobre a tenda sagrada. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 38. Vocês podem ler lá que vocês vão encontrar essas referências. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. No versículo 16. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Versículo 17. Quando a nuvem
se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Versículo 18. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Ou seja, se Deus aparecia na nuvem, que era a presença de Deus ali com o seu povo, do lado do seu povo ali, quando Deus parava, Deus estava dizendo, é aqui que tem que parar, é hora de descansar, é hora de pensar, tomar uma fuga, quando parava. Mas quando a nuvem saía, era hora de caminhar, era hora de prosseguir a jornada. É Deus guiando o seu povo. Bem assim, nessa mesma época que nós estamos, não é diferente. Deus quer te guiar. Deus quer te guiar. Aí muitas das vezes você diz, por que está dando tudo errado? É porque você quer andar sozinha. É porque você quer andar só. Aí Deus deixa você andar sozinha, deixa você andar só. Você não chama por Ele. Você não obedece a Ele. Não quer obedecer. Então vai andar sozinha. Vai andar só. Procure a obedecer a Deus. A ouvir a voz de Deus. Mas você diz, mas como ouvir a voz de Deus? Você está ouvindo aqui agora. É melhor você obedecer a Deus. É melhor você obedecer o que está escrito aqui. É a palavra de Deus. Agora a gente vamos para o versículo 16. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. No versículo 17, repetindo tudo que eu já li. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar no lugar onde a nuvem parava. Aí eles acampavam. Versículo 18. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. É hora de descansar. É tempo de descansar. Só espera o momento quando a nuvem se levantar. Aí vocês vão caminhar. Deus guiando o seu povo. Deus sempre quis lapidar o seu povo. Deus sempre quer lapidar o seu povo. Deus sempre quer tirar toda a rapina. Toda a rapina Deus quer tirar do seu povo. Você deixa Deus tirar as rapinas que não é do agrado dele? Versículo 19. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Eles ficavam vigiando. Eles ficavam ali por perto vigiando, esperando a hora, o momento que a nuvem se levantava para eles também seguirem em frente. Para que eles também seguissem, se levantassem e seguissem, para não ficar ninguém para trás. Deus não quer que você fique para trás. Jesus não quer que você fique para trás. Ele quer que você olhe para frente e siga. E siga Ele. E agora, no versículo 20, está escrito assim: às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Versículo 21. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite,
os israelitas começavam a caminhar. Não tinha hora marcada. Quando Deus dizia, está na hora de se acordar, de se levantar para andar à noite, para prosseguir a jornada, o povo tinha que ficar de pé, mas tinha que ter alguém para ficar de vigia. Eles todos ficavam vigiando, melhor falar assim. Ficavam vigiando. Quando eles viam que a nuvem saía, eles se levantavam, se arrumavam, se aprontavam ligeiro e começavam a seguir a nuvem. Começavam a seguir a nuvem, a presença de Deus. Então, Jesus ele tem dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso está escrito lá no livro lá de João capítulo 6. Aí vocês vejam lá, João capítulo 6, do versículo 5 ao 6 lá, vocês vejam lá, que vocês vão encontrar. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você não quer seguir Jesus, você não vai até Deus, não. Ninguém vai te levar até Deus, não. O A, o B, o alfabeto todinho aí do mundo aí não vai te levar até Deus, não. Só quem vai te levar até Deus é o Messias, o Filho de Deus. Versículo 22, mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. Versículo 23. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés, o seu líder. Hoje o líder, hoje meu e seu, é o Messias. A quem você vai seguir? A quem você quer obedecer? É o Messias, é Jesus, o Salvador de todo aquele que nele crê. Agora, vamos para o capítulo 10. As trombetas. As trombetas de prata. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte. Perdão, eu vou dizer quantos versículos tem. O capítulo 9. O capítulo 9 ele tem 23 versículos. 23 versículos tem o capítulo 9 de Números. Agora a gente vamos para o capítulo 10. As trombetas de prata. Não tem versículo primeiro, mas a mensagem começa do capítulo 10. A leitura. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte, versículo 2. Faça 2 trombetas de prata. Batida com elas, você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Versículo 3. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Todos têm que obedecer. Todos vão ter que te obedecer. Todos. Porque obedecendo a você, Moisés, meus servos, estão me obedecendo. Se você obedece o seu líder, o seu pastor, você está obedecendo a Deus. Está obedecendo a Jesus, ao Messias, o Cristo, o Salvador. Versículo 4. Porém, quando uma só for tocada apenas, os chefes dos grupos de famílias se reunirão com você. Versículo 5. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Versículo 6. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos
que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Versículo 7. Mas para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Versículo 8. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Estão vendo aí? Obediência. Deus quer obediência do que sacrifício. Deus quer que você obedeça. Versículo 9. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem um sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudará e os livrarei dos seus inimigos, mas só se vocês obedecerem e fazer como eu estou mandando. Eu salvarei vocês. Se vocês obedecerem a mim, eu salvarei vocês dos seus inimigos. Quem é o teu maior inimigo hoje? O meu maior inimigo hoje é o diabo e os principados e os anjos deles. É o meu maior inimigo, porque o meu inimigo não é a carne nem é o sangue. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades, e contra as hostes do diabo. O diabo ele fica furioso, ele fica querendo tragar, mas tenho um poderoso do meu lado, o Espírito Santo do meu lado, Jesus do meu lado, o Messias do meu lado, o Pai do meu lado, e ele não luta contra eles três. Que se ele lutar, ele perde e morre. Deus mata, Deus tem o poder de matar. Deus tem o poder de matar todos os seres humanos. Quanto mais o diabo, que ele mesmo fez, ele mesmo pode destruir, ele pode matá-lo. E isso vai acontecer no final dos tempos. E todo olho o verá. Todo olho o verá. Nós o veremos. O fim do diabo. E ele sabe disso. E ele sabe disso que Deus vai matá-lo nos últimos dias. E ele sabe disso. A luta dele é tremenda, é grande para tentar nos matar e nos destruir, porque nós somos a descendência da mulher. Quem é a mulher? A mulher se chama Maria, a mãe de Jesus. Somos a descendência dela. Somos um descendente do Messias chamado de Cristo e de Jesus. O diabo ele já perdeu. Não tem mais força, não tem mais poder contra os filhos de Deus não. Porque nós se levantamos, o Filho de Deus se levantou agora, foi para esmagar a cabeça da serpente, do diabo e dos seus principados e das suas potestades. Nós, os obedientes, se levantamos para isso, para esmagar a cabeça da serpente, do diabo. A nossa luta é contra eles. A nossa luta é contra eles, não é contra sangue nem carne não. Não é contra a carne nem contra o sangue não. Nós temos que trabalhar para ganhar, para trazer o povo para Deus. Mas nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Versículo 10. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas. Quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz, então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, vocês têm que apresentar tudo que você tem a Deus. Apresenta a Deus tudo que você tem. Porque foi Deus que te deu.
Não foi o diabo que te deu, não. Não foi o diabo, não tem nada para dar nada a ninguém, não. Deus quem te deu as coisas. Os israelitas partem do Sinai. Os israelitas partem do Sinai. Sabe por quê? Eu falei que o diabo não dá nada para ninguém? Porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele só veio para matar e destruir. Entendeu? Ele não veio para dar nada a ninguém. Dar nada a ninguém. Ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, ele é ladrão. Bandido e salteador. Mentiroso. Entendeu? Os israelitas partem do Sinai. Versículo 11. No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Versículo 12. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Quando a nuvem para, os israelitas também param, para descansar, tomar uma água, tomar um banho, se acampar, relaxar, tomar descanso. Deus cuidando do seu povo. Deus no meio do seu povo e cuidando do seu povo. E ainda há muitos que se levantam e dizem que Deus nunca habitou no meio do seu povo. Veja aí os exemplos. Continue assistindo esse vídeo e outros vídeos que eu ainda vou postar. Deus me levantou, não foi para perder tempo, foi para pisar na cabeça da serpente. Pisar com força. Deus levantou você, filha e filho de Deus, não foi para ficar dormindo não, nem cochilando não, foi para ser esperto e ser esperta, pisar na cabeça da serpente. Se acorda, se levanta, toma atento. Foi para isso que Deus te chamou. Para evangelizar, para pregar, anunciar. Entendeu? A palavra dele. Versículo 13 agora. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 14. Primeiro, saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadab. Versículo 15. Natanael, filho de Zuar, comandava a tribo de Issacar. Versículo 16. E Eliabe, filho de Elon, comandavam a tribo de Zebulon. Versículo 17. Então a tenda foi desamarrada. E os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram, levando a tenda sagrada. Desamarraram, desmontaram a tenda, desmontaram a tenda, ajuntaram tudo e saíram levando. Quando a nuvem parava, eles também paravam. Eles amavam a tenda e ficavam acampados. Deus guiando seu povo. Deus guiando seu povo e no meio do seu povo. E cuidando e os protegendo. E os educando, ainda tem essa. E os educando. Educando eles. Tirando toda a rapina. As rapinas que eles tinham pegado lá no Egito, os costumes do Egito, ele estava tirando tudo. Deus estava tirando. Cuidando, protegendo, mas também estava tirando todas as rapinas. Os costumes de lá do Egito. Bem assim é o pecador quando ele está no mundo aí fora, neste mundo aí, fazendo coisas erradas. Quando ele vem para o Evangelho, Deus vai fazer uma limpeza. O Espírito Santo de Deus, ele faz uma limpeza na consciência, na mente, no coração do ser humano, do pecador. Limpa, cuida
e manda ele trabalhar. Agora tu vai trabalhar para mim, fazer a minha vontade. Assim Deus manda te dizer. Se tu quer fazer a vontade dele, tu que está no mundo, tu quer sair do mundo, vem logo. Corre logo depressa. É o melhor para tu e para a tua vida. Corre depressa, vem para os braços do Pai, que foi Ele que te formou, foi Ele que te criou. Como já tenho dito, vou dizer de novo. O ladrão, que é o diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir. É o que ele quer fazer com a tua vida. Ele quer fazer com tu, te matar e te destruir. Versículo 18 agora. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisu, filho de Sedu. Versículo 19. Selimiel, filho de Zurizadai, comandavam a tribo de Simeão. Versículo 20. E Eliasaf, filho de Uel. Vou ler de novo. Versículo 20. E Eliasaf, filho de Uel, comandava a tribo de Gade. Versículo 21. Em seguida saíram os levitas do grupo de família de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Versículo 20. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Versículo 23. Gamaliel, filho de Pedaçu, comandava a tribo de Manassés. Versículo 24. E Abidã, filho de Gideoni, comandava a tribo de Benjamim. Versículo 25. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandado por Aiezer, filho de Amizadai. Versículo 26. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azé. Versículo 27. E Aiara, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Versículo 28. Os israelitas começavam a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés convida Obabe Moisés convida a Obade a acompanhá-los. Moisés convida a Obade a acompanhá-los. Versículo 29. Moisés disse ao seu cunhado, Obabe, filho de Jetro, o midianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria todo o povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguimos em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada. As coisas boas que nós conseguimos, nós repartiremos com você. Versículo 30. Obabe respondeu: não, eu vou voltar para a minha terra e para a minha família. Versículo 31. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Versículo 32. Se você
vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Nos der. Que dá no mesmo, nos deu, né? Deus dirige o povo. Versículo 33. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Versículo 34. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia inteiro. Versículo 35. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. Ô glória. Versículo 36. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Moisés pedia para Deus proteger o povo dos inimigos dele. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E amanhã, pelas madrugadas, estarei aqui de volta para trazer a mensagem para vocês. É bom e agradável a Deus e ao Messias chamado Cristo a obediência a Ele. Amém.